Meus irmãos e minhas irmãs, a solenidade da Ascensão é a ocasião onde nós vamos recordar, como no mistério do terço que nós rezamos, que Deus subiu aos céus. E esse subir aos céus, para nós, tem consequências importantíssimas. Porque se olhamos com o olhar, sobretudo, do dom da ciência, nós vamos entender que esse acontecimento, ele é parte do mistério da minha salvação, da nossa salvação. Quando nós lemos quando lemos os acontecimentos do nosso cotidiano, eu, porque sou cristão, preciso enxergar, preciso pedir o auxílio ao Espírito Santo para reconhecer as obras, para reconhecer os acontecimentos, reconhecer as pessoas, as coisas do meu cotidiano com o olhar de Deus, que, como diz São Pedro, sabe tudo. Quando Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo, Pedro está diante de Deus como alguém que sofre porque negou Deus 3 vezes, como alguém que fez algo que, quando depois de ter feito, se sentiu mais ferido do que o próprio Cristo sendo açoitado. A dor de Jesus, a dor de Pedro, como se traduz no Evangelho, por ter negado, era sobretudo pelo fato de que ele enxergou o seu mestre sofrendo, vivendo a vontade do Pai, e ele, que afirmou que sustentaria, não o fez. E doeu não acompanhar o mestre, a quem ele disse, vou contigo, estarei até o fim. As expressões de adesão de Pedro até aquele momento, elas encontraram o desafio da coerência até o fim. E é interessante pensar que aquilo que brotou da boca de Pedro, quando ele disse, no encontro com Jesus depois, que tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, era a expressão de quem, sim, estava movido pelo dom da ciência. O dom da ciência que fazia ele notar o seu limite para enxergar a si, porque ele deu 3 respostas para Jesus. E Jesus insistia em perguntar, depois da primeira, depois da segunda, outra vez ainda. Então, ele se deu conta de que ele não enxergava sobre o amor que tem para com Deus, mas Deus sabia do amor que ele tem. Então, mais do que para ele, Jesus, saber se Pedro afirmava o amor, ele foi pedagógico com Jesus para que o Espírito Santo provocasse, sobretudo, a ciência de que Deus sabe tudo. E mesmo quando eu erro, falho, sou limitado, eu me movo mais pelo que Deus vê do que por aquilo que eu sinto. E esse é o exercício da nossa vida cotidiana. Eu disse essa semana, numa convocação que eu fiz para todos estarmos aqui, depois fiz um outro áudio para todos os membros de pastorais, que a festa do Espírito Santo já está acontecendo na medida em que nós vamos ouvindo o desafio de viver os dons, de acolher os dons na nossa alma, o desafio de reconhecer o Espírito Santo agindo em nós. E nós, por quê? Porque nós, como Pedro, queremos a festa, a vitória, queremos a celebração, mas as causas da celebração, elas vão acontecendo na medida em que nós vamos olhando para Deus, seguindo com Ele, dizendo, tu sabes tudo. Então, é difícil me dobrar aqui? Mas como tu sabes tudo, eu vou. Como tu sabes tudo, eu suporto. Como tu sabes tudo, eu recomeço. Como tu sabes tudo, eu vou apostando em ti, porque no fim das contas, a razão vai ser a perfeita, está em ti. E é interessante pensar, no final desse áudio eu disse assim, que nós precisamos prestar atenção na festa que queremos fazer e tomar cuidado para que o inimigo não faça a festa dele entre nós. O que é a festa do inimigo entre nós? É
em tempos assim que nós vamos experimentando a força do nosso convívio, o inimigo vai semeando entre nós as divisões, vai apostando em nós assim, não, ela vai ficar chateada, então eu vou dar motivo para ela ficar chateada. Ela vai ficar com raiva, vou dar motivo para ela ficar com raiva. Vai acontecer, não é nem um motivo tão ruim, mas vai acontecer que ela vai ficar com raiva. Não, o padre vai falar um negócio da homilia que eu não gosto de ouvir, não quero voltar lá, vou ficar com raiva. O coordenador disse isso e aquilo, não me entendeu, vai ficar com raiva. Ele vai semeando entre nós o cisanho que nos divide, e vai fazendo isso por meio da acidez de muitas vezes expressa isso na acidez das nossas falas, no julgamento do outro, no modo difícil aos nossos de não ajudar o outro a viver o amor. E aqui tem uma frase que eu gosto muito do seu Viana, quando ele diz assim, seu Viana, esse senhor que está sentado bem aqui na frente, que ele diz, o certo é certo, acho que o duvidoso não é certo, aproximado não é certo, portanto é errado. Certo é certo, aproximado não é certo, portanto é errado. Aqui, se eu quero ter os olhos de Deus, é o certo. O aproximado é muitas vezes o jeitinho brasileiro de fazer as coisas a menos e achar que o que é de Deus não é para mim. O aproximado não é certo, portanto é errado. Porque não respeita a dignidade de filho de Deus. Quando eu não ajudo, e aí é interessante pensar que o inimigo ele vai semeando as diferenças e fazendo com que eu afirme a mim mais do que o amor de Deus, e aí eu começo a me colocar assim, me aproximando de Deus, mas achando que santo é para o outro, sacrifício é para o outro, dor é para o outro, suportar é para o outro. E quando eu olho para mim, fora da vontade de Deus, eu faço isso. Eu me considero o centro do universo e o universo que se dobre a mim. Só que eu sou o aproximado. A visão de mim, sem a vontade de Deus, é uma visão aproximada, mas não é certa, é errada. O errado vem de fora de Deus. O certo vem de perto de Deus. Não é à toa que Silviana dá nome a essa varanda nossa aqui. A varanda aqui chama Edson Viana, né? Você está vendo que a sabedoria brota também aqui. É por isso que hoje, no desafio da ascensão, nós agradecemos mais do que nunca o Cristo e enxergamos no mistério dele o caminho feito entre nós. E na vontade que ele veio fazer, a vontade que ele comunicou a nós, fazer a vontade do Pai e ensinar a fazer a vontade do Pai. E quando eu não enxergo, não entendo a vontade do Pai, eu digo, Senhor, tu sabes tudo, e eu adiro. Eu quero convidar vocês, sim, a fazermos a festa do Divino Espírito Santo desse modo. Não uma festa com ideias de aplauso, de música ou disso, mas uma festa com a realidade do rosto de cada um aqui, com a história de cada um aqui, com os porquês de cada um aqui para confiar em Deus e confiarmos juntos. O convívio que uma festa nos provoca é o convívio de quem é um teste para nós expressarmos aquilo que o amor, o Cristo nos disse. Vede como eles se amam. E essa vai ser a razão, vai ser, vamos dizer, o crachá da nossa festa. Vai ser a credibilidade da nossa festa. Se nós celebrarmos aqui, não simplesmente a música cantando, os pastéis, os bolos da Dona Nilza que evidentemente vão estar, os bolos, as coisas todas que nós estamos preparando, os bombons da Elisete, é bom lembrar que vai ter tudo isso aqui, não simplesmente isso, mas o que Deus está fazendo por nós, e nós dizemos nessas coisas todas que o que Deus faz por nós é bom, é doce como bolo, é gostoso como pastel, é delicioso como a comida típica. Assim,
eu quero lembrar de que esta é a festa, a nossa festa. Por isso que eu não terceirizo as coisas aqui, porque as mãos de vocês vão dizer a festa que nós vamos fazer. As mãos nossas vão dizer a festa. E depois, é muito bonito pensar que quando nós celebramos, a alegria da celebração vira força dentro de nós. Porque a gente vai se lembrar assim, como foi bom estar junto, né? Que gostoso era a nossa casa, cantando, dançando, bebendo. Que gostoso era a nossa família, né? Tem uma coisa que eu, né, quando a gente era no seminário, os meninos sabem bem disso. Seminário tem eu não sei se tinha no de vocês, mas tinha no meu princípio, que mico une, né? Quando a gente paga mico junto, né? Quando ajuda um outro a cantar durante a festa, né? Que os dois cantavam muito em festa. A cantar. A gente vive a experiência de família, e depois essa experiência vira a alegria que nos move. Como era bom. Então vamos continuar fazendo o que é bom. Que Deus hoje nos ajude a vivermos isso. E o meu exercício para nós essa semana é esse, né? Dê as razões, obrigado Pedro, dê as razões para a festa. Então essa semana, preste atenção, peça esse dom da ciência, para que em cada coisa você repare a vontade de Deus te movendo, mais do que um simples movimento acontecendo. Repare o amor acontecendo naqueles acontecimentos, nítido naqueles acontecimentos, mais do que eu simplesmente sentindo ou não as coisas. E nós assim vamos viver uma festa de verdade. Que Deus nos ajude. Amém.